Fala, meu diretor, tudo bem? Opa, tudo bem, Marcos? Você me ouve? Tô te ouvindo bem. Eu só tô tentando aqui, aqui eu fico de lado aqui, né? Tem que ficar em pé aqui o celular. Ela tem que ficar, tem que o Deixa eu celular. inverter ele aqui. Aí, acho que tá melhor assim. Eu tô com o fone dele aqui plugado. Sabe que é lei de Murphy, né, Flávio? Tá, né? A Mas gente tá estava bom, tá certo conversando, aí. a gente estava É, com o meu dia hoje foi uma loucura, né? é, Eu dei uma entrevista para Bandeirantes, eu dei uma entrevista para outras duas rádios, mais as coisas que efetivamente eu preciso cuidar da minha empresa. E agora no final do dia você me perguntou, né? Vai de fone ou vai sem fone? Eu falei, de fone sempre, né? Mas é para eu pagar a língua. Eu só esqueci de colocar o meu celular para carregar. Então nesse começo eu vou sem fone porque o meu celular está carregando, tá? E já já eu venho com o fone. deixa. E eu tô tentando aqui, vamos, acho que agora eu acertei aqui a. Pronto. Ficar aqui parado esse celular aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Como é que você está? Estamos aqui confinados, né, no home office. Eu acho que a grande parte aí das pessoas aí trabalhando, trabalha-se mais, né? Sem dúvida. A gente tem aí não só a percepção, mas como a realidade de que a gente se torna, acho que, mais produtivo, trabalha mais. Acontece que você não tem aquele tempo, né, do escritório, de sair da mesa, ir para o corredor, bater um papo aqui, outro ali, né? Você vai entrando e saindo de uma reunião, e aí quando você percebe já são 8 horas da noite, você está terminando o dia de trabalho, né? E precisa Mas de muita acho que é disciplina, né? importante. E precisa de muita Bastante disciplina, né? disciplina. Bastante disciplina. Eu acho que é um ponto importante, né, que a gente está aprendendo a trabalhar. Eu que venho de uma empresa que tem muito a presença, né, dentro da companhia, dentro do escritório, a gente está aprendendo a trabalhar e que existe a possibilidade de você até ser mais produtivo trabalhando de casa, né? Não tenho dúvida. E a gente trabalhando de casa, as operações continuam, né? Porto rodando 100%, a indústria rodando 100%, e a gente trabalhando para que as pessoas se mantenham aí, vamos dizer, protegidas e saudáveis, né? Eu acho que esse é o principal ponto do nosso trabalho nesse momento. Tenho dúvida. Porque realmente você ter aí um time aí de praticamente quase 4 mil funcionários, né, dentro da empresa, sendo que mais de 50% estão na operação, né? Então é uma responsabilidade muito grande para os executivos da empresa, uma responsabilidade muito grande de você conservar a saúde desse time aí, para poder continuar entregando, né? Já que o nosso Sem dúvida. produto é um produto essencial, né? Aí, bom, acho que eu vou explicar daqui a Claro. pouco um pouquinho, né, do que eu estou falando. Pessoal, o que é que está falando? Flávio, antes da gente começar, evidentemente eu sempre gosto de fazer essa abordagem, eu acho que isso é importante. A gente tem gente do Brasil inteiro, tá, Flávio? Aqui nessa live, a audiência já está bem grande, a gente tem gente do mundo Legal. inteiro, na verdade. Em outras lives que eu estive presente, tinha gente do Peru, tinha gente da Europa, gente espalhada aí por esse mundão afora, acompanhando principalmente tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui no Brasil, nesse segmento que representa só 1/3 do PIB nacional. Mas, para iniciar sempre, né, eu gosto de fazer esta abordagem, eu acho que é uma abordagem importante, e a gente gosta de conhecer um pouquinho do executivo, né, para que as pessoas que estejam aí assistindo tenham conhecimento de quem é o Flávio, né? Eu vou dar minha parcela de contribuição e depois você fala da pessoa Flávio e da pessoa executivo Flávio. Eu vou falar do esportista, para quem não sabe, o Flávio é um excelente meia esquerda, joga muita bola. Não faz E isso, aproveitando, tá melhor da cirurgia? Tá bem, tá agora fazendo fisioterapia aí 3 vezes por semana. Temos que voltar a jogar quando voltar aí a liberação aí passando a pandemia, né? Sem sombra de dúvida. Já que eu dei aí esse spoiler da vida esportiva, conta pra gente aí, Flávio, da tua vida um pouco pessoal e da tua carreira profissional também e da empresa da qual você faz parte hoje. Não, bacana.
Bom, eu trabalho no mercado de alimentação, né? Iniciei a minha carreira no mercado de alimentação, produtos congelados, uma empresa americana que começou a tentar fazer um teste de pizza congelada no Brasil. Hoje é uma das maiores aí, indústrias americanas de produtos congelados, que é a Schwan's. Comecei ali desenvolvendo o trabalho de importação, armazenagem e distribuição. Foi ali que eu comecei a minha parte na área de logística, né? E de lá para cá, tive a oportunidade de ingressar após essa experiência numa empresa de fast food, que era responsável do abastecimento de todas as redes, do China Box, do Girafas, do Cinemark. Foi uma experiência bem bacana, porque trabalhava-se, era uma entrega centralizada e a gente fazia a distribuição de entregas para todos os franqueados, né? E de lá para cá eu passei a trabalhar em frigorífico. Eu fui para a JBS e por lá fiquei um bom período. Então, toda a minha carreira foi aí no segmento de alimentação. E na JBS eu tive grandes experiências, desde de tocar um frigorífico, né, lá em Goiânia. Fiquei por 2 anos administrando o frigorífico, tive a experiência administrar a CD distribuição, a operação de vendas, a operação de compra de gado. Quer dizer, passei por todos os setores aí da parte do frigorífico e na parte de logística do frigorífico também, né? Então, com certeza aí teve bastante gente que me acionou lá do Mato Grosso. Ô, Fábio, a gente vai assistir sua live, então quando entrar aí, vai mandando um abraço aí para a turma lá do Araputanga, Diamantino, né? Eu vivi bastante para aqueles caminhos e pelo Pará também, né? Que a gente tinha, ainda a JBS tem aí, se não me engano, 5 frigoríficos, também rodei o Pará bastante ali, onde a gente começou a primeira experiência de fazer container refrigerado pelo Porto de Belém. Então a gente se uniu com o pessoal na época da CMA, lá mais o Porto de Belém, com o Alessandro, que deve estar assistindo a gente aí, e a gente começou a fazer os primeiros embarques de container refrigerado naquela região. Pô, foi um sucesso, acho que até hoje aí está sendo bem utilizado, né, naquela região ali do Pará, para esses frigoríficos aí do Pará, aí, desde de norte a sul, né. Depois de lá, a empresa, o acionista fez um alto investimento numa empresa de celulose. O nome chama Eldorado Brasil Celulose, que é onde eu estou até hoje, e aí eu fui convidado para esse novo desafio. Então, minha vida, além de estar no alimentos, também sempre no ramo de commodities, né? Na Eldorado, eu entrei no final de 2013, né? A Eldorado, ela startou, então, falando um pouco já da Eldorado, ela é uma empresa recente, uma empresa nova, né? São 7 anos de vida, iniciou a produção em dezembro de 2012, e eu entrei no final de 2013 para poder aí entrar e ajudar a prosperar junto com a operação. E eu estou até hoje aí, eu sou responsável hoje por toda a operação logística, né, a parte de planejamento integrado, que é onde a gente faz a captação aí dos forecasts de venda dos escritórios, né. Nós temos um escritório nos Estados Unidos, então a gente tem uma grande distribuição nos Estados Unidos. Nós temos escritório na Europa, que fica na Áustria, o Reginaldo toca lá. Nos Estados Unidos é o Fernando com o Bob. E na Ásia a gente tem um escritório em Shanghai, que é o Peter, que toca essa operação. Então são escritórios de venda e uma turma, uma equipe administrativa que faz o controle dos pedidos, a distribuição inland, né, na distribuição local nesses países, né. Falar um pouco da celulose, né? Explicar um pouquinho o que é a celulose. A celulose, para quem não conhece, ela é a matéria-prima, bem assim. Hoje é o core do Eldorado, né, Flávio? Não, hoje é o Eldorado, o core business do Eldorado é produzir celulose e vender celulose. Nada mais do que isso. A gente não entrou no segmento de papel, tá? O nosso foco realmente é exclusivo para celulose. Bom, celulose é um commodity, né? Se você me permitir, só fazer um pequeno parênteses, eu queria te fazer esta colocação e usar a liberdade que eu tenho com você. Em todas as minhas lives, eu reservo um espacinho no final da nossa live para que as pessoas possam
fazer questionamentos. Eu vou pedir para que vocês já comecem a mandar as perguntas, porque o Flávio vai responder estes questionamentos também aqui juntamente conosco. Já quero te pedir desculpa, Flávio, porque eu tenho gente me assessorando, então, naturalmente, eu vou virar para o computador para ver essas perguntas que vão chegando, para que a gente possa selecionar também. Conta para a gente aí, Flávio, um pouco sobre essa relação da Eldorado com a celulose, especificamente. Isso, vamos falar um pouquinho, eu vou dividir um pouquinho aqui, eu vou explicar um pouco da celulose, vou falar um pouco do mercado da celulose, e após eu explicar e a plateia está informada aí sobre o que é o produto, a gente entra para falar um pouco mais de logística, aí fica mais fácil do pessoal começar a assimilar, né, as operações quando eu estiver falando. Bom, o que é a celulose? A celulose, bem simples, explicando rapidamente, é a matéria-prima utilizada para a produção de papel. Tá? Então, isso é a celulose, é uma matéria-prima utilizada para a produção de papel. Então, como que ela é feita? Como ela é produzida? Né? Como que a gente tem a celulose? A celulose, ela parte da árvore. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma base, a nossa indústria, na verdade, fica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, bem divisa ali com São Paulo, e essa indústria, a gente tem toda uma operação, seja para poder plantar, para poder colher e para poder levar isso na indústria, industrializar e depois fazer a distribuição. Então a gente pega praticamente toda a cadeia, desde da plantação, desde plantar a árvore, até a gente fazer a venda da celulose no nosso cliente final. Então a Eldorado cuida de toda essa cadeia. Então, rapidamente, a nossa árvore que é plantada é o eucalipto, é uma árvore que ela leva em torno de 7 anos para crescer, e aí depois de 7 anos a gente faz a colheita dessa árvore. Então essa árvore ela é descascada, né? Tira-se aquela capa da árvore, ela é mandada para a nossa indústria, então a gente tem toda uma operação forte de uma equipe que faz essa colheita, e uma equipe que faz a separação dessa madeira e corta ela em torno de 6 metros, e depois faz a entrega disso na indústria. Chegando na indústria, essa árvore ela é picada em pedaços de tocos bem pequenos, vai para um caldeirão, um grande caldeirão, e é cozida. Nesse cozimento dessa árvore, a gente separa a lignina, que vai depois para uma área de recuperação e aonde a gente gera energia. Então, hoje, para você ter um entendimento, a Eldorado gera em torno de 220 kWh de energia. Quer dizer, a gente usa toda a energia que nós temos e utilizamos na fábrica é gerado pela própria Eldorado. E a gente ainda vende uma parte para o mercado, né? Então, a gente tem uma receita de venda de energia para o mercado. Então, a gente gera a própria energia. E aí, depois desse cozimento, é cozido com produtos químicos, depois tira-se a lignina, passa-se por uma secagem, se forma uma pasta, e essa pasta depois de seca, ela vai se formar folhas. Então essas folhas aí a gente junta num fardo, né, num grande fardo que a gente chama fardo de celulose, sim, de 2 toneladas. Então a entrega e o nosso produto, ele é um produto com fardo de 2 toneladas, é o que a gente transporta, é o que a gente vende, e ele é amarrado com arame. Então tem o arame, que amarra a celulose, e essa celulose ela é entregue dessa maneira para o nosso cliente. Bom, esse é o entendimento. Se você me permitir, Flávio, porque vem algumas curiosidades e, evidentemente, a gente precisa compartilhar isso com o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, quero dar uma dica, corre lá no meu canal do YouTube. Eu fiz uma entrevista com o Flávio, se não me falha a memória, algo em torno de 1 ano atrás, e tem um vídeo mostrando todo esse processo de fabricação, de produção. É muito interessante, vale muito a pena você dar uma olhada lá. Então, corre lá no meu YouTube, o Maxwell Rodrigues Oficial, e aí você pode acompanhar essa entrevista com o Flávio. É só procurar a entrevista com ele. Flávio, você falou em relação a essa questão da produtividade, e aí me veio um questionamento. Qual é o market share da Eldorado hoje? Hoje a Eldorado, falando um pouco do mercado, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do mercado de celulose. Hoje a Eldorado, ela produz 1,7 milhões de toneladas ano, tá? Essa é a produção da Eldorado. Hoje no Brasil ela está em terceiro colocação aí de produção, né?
O mercado de celulose, só para vocês terem entendimento, é um mercado em torno de 170 milhões de toneladas. Então, quer dizer, é um mercado realmente imenso, sendo que desses 170 milhões, a gente separa 60 milhões, que é celulose produzida para mercado. Então, porque a grande parte das empresas que produzem papel, elas produzem a própria celulose, que aí a gente chama de celulose integrada. Então, ela integra a celulose líquida, que já vai direto para o equipamento que vai fazer o papel. Então, a gente pode falar que o mercado de celulose em torno de 60 milhões é o tamanho do mercado, e para a celulose que nós vendemos, que é uma celulose originada do eucalipto, a gente pode falar que tem em torno de 30 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor de celulose do mundo, produz entre 18 e 20 milhões de toneladas por ano, quer dizer, é um volume grandioso, e aí a gente faz essas exportações aí para os clientes. Quem são os clientes da celulose de eucalipto? Essa era a minha pergunta, qual é o principal cliente? Vamos lá, a gente divide isso em quatro segmentos, né? A gente tem o segmento de papéis especiais, que o que são os papéis especiais? São clientes que vão produzir papel de parede, são clientes que vão produzir, por exemplo, todos que estão assistindo agora a live, olha aí na sua casa, você está vendo um móvel. Esse móvel de madeira, que tem essa camada de proteção do móvel de madeira, ele nada mais é que um papel feito de celulose, né, para fazer essa proteção. Os papéis térmicos, né, os papéis térmicos que vão na maquininha de cartão de crédito, isso são os papéis especiais. Aí a gente tem o segmento de papéis imprimir e escrever, que é folha de sulfite, caderno, que é um segmento, inclusive, está caindo bastante, né, principalmente agora com essa época de pandemia, é um segmento que está impactando bem aí a nossa operação. Nós temos o segmento de embalagem, então toda aquela embalagem branca, desde caixinha de remédio, desde produtos de pratos prontos, congelados, né, que você compra, aquele vai celulose nossa. E, por fim, a linha de tissue, que a gente fala, que são papéis descartáveis. Então, papel higiênico, guardanapo, papel que você utiliza aí para limpar, para tudo que é papel descartável, é outra linha que a gente tem. Então, o maior segmento hoje em crescimento é essa linha de tissue, que são os papéis descartáveis. Hoje é o que mais cresce hoje no mundo, e é claro que o maior crescimento está localizado na Ásia, né, principalmente na China, onde a gente tem o maior crescimento. E para completar esse assunto da celulose, é um mercado que estava crescendo, né, até ano passado, 2018, estava crescendo em torno de 1,5 milhão de toneladas por ano. Então tinha uma demanda de 1,5 milhão por ano a mais do normal. Então, quer dizer, é um mercado em franco crescimento. É claro que agora, em 18, em 19 e agora em 20, a gente já não tem uma projeção de tanto crescimento. A gente tem uma projeção de crescimento, mas com certeza vai ser um crescimento menor. Os cálculos aí que a gente faz é que em 5 anos aí deve ainda crescer em torno de 3,5 milhões, 4 milhões. É claro, né, tudo vai depender do cenário aí que a gente vem vivendo hoje. Independente disso, é uma operação que ela é contínua, ela independente da pandemia, a gente continua firme, a gente continua produzindo, continua carregando, e isso que está sendo importante para a gente nesse momento. Flávio, a gente já está recebendo inúmeras perguntas aqui, tem gente do Chile, tem gente de uma série de localidades que eu já vou transmitir essas perguntas, e as pessoas que estão aí aproveitam, manda a pergunta, porque o Flávio vai responder na segunda parte dessa nossa live. Flávio, deixa eu te fazer um questionamento. A gente tem conversado muito no mercado e muito vem sendo debatido, principalmente a crise que a gente vai ter a partir do segundo e terceiro trimestre de 2020 em virtude da pandemia. Evidentemente que a gente sabe que o dólar batendo na casa de R$6 fomenta e potencializa muito as condições de exportação, principalmente. Eu sei que empresas, principalmente como a própria Eldorado Celulose, também dependem de importação. E, evidentemente, você vai importar tecnologia, você vai importar uma série de outros insumos que são necessários para a tua operação. Isso vai impactar, de alguma maneira, dentro do teu custo? De que maneira a Eldorado está olhando para o segundo e terceiro trimestre,
trimestre, perdão, em virtude deste momento que a gente está passando agora. A Eldorado está revendo o budget que foi construído para 2020 ou ela tem uma perspectiva de um cenário bom, haja vista que o dólar está batendo a casa de R$6? Não, Max, não só está revendo, mas já revimos, né? É claro que quando a gente fala em rever o budget, eu digo sempre nas conversas, né, que eu tenho aí com as pessoas, eu digo que a gente é uma empresa privilegiada, né? Então, é uma empresa que vende um produto essencial e a gente não parou, pelo contrário, a gente está trabalhando, estamos fazendo banco de contratações, né, banco de talentos ali, para no caso de ter alguma necessidade a gente fazer contratação. Se tem uma ideia, a gente está fazendo banco de talentos para motoristas lá em Três Lagoas para a nossa operação. Então, vocês motoristas aí que estão acompanhando aí, podem entrar em contato lá, que a gente continua ainda fomentando isso. Então, a gente é privilegiado. Agora, realmente, considerar o budget, eu digo o seguinte, a produção não vai ser mexida. Ela permanece com em torno de 1.700.000, 1.780.000, aí depende da produtividade, mas a gente vai permanecer com a mesma produtividade do ano de 2019. O que muda muitas vezes, Maxwell, é para onde você envia a carga, né? Que aí eu acho que a gente começa a entrar um pouquinho aí no desafio da logística aí, que é o tema da nossa conversa. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, a gente teve uma mudança significativa na operação da Europa, né? Onde a gente precisou desviar não, né? A gente precisou reprogramar as cargas da Europa para outras regiões. A gente continua firme com a Ásia, que vem na crescente. A gente continua bem também nos Estados Unidos e aqui no Brasil e Latam também continua. A gente, teve uma mudança sim, não na produção, mas a gente teve uma mudança sim na destinação dessa carga. E aí, falando na logística internacional, Flávia, deixa eu fazer esse recorte. A gente vem acompanhando as notícias de Black Sailing que vem ocorrendo, principalmente com cancelamento de serviços para o Porto de Santos e outros portos do Brasil também. Isso está afetando as operações da Eldorado Celulose de alguma maneira? E como é que o mercado se comporta, né, em virtude desse Black Sailing que a gente vem acompanhando? Eu até, antes de chegar no porto, eu vou até explicar na saída, né, da fábrica, claro, né, porque a gente tem os transportadores, hoje a gente chegou a fazer uma operação durante muito tempo por ferrovia, onde a gente levava a nossa carga até a Aparecida do Taboado e de lá ia para Santos diretamente por ferrovia, e nós chegamos a ter testes aí de operações pela hidrovia. Nós temos um TUP dentro da Eldorado, quer dizer, um terminal de uso privado dentro da planta da Eldorado, onde a gente carrega a barcaça. Então a gente chegou a fazer alguns testes no passado, onde embarcava a barcaça, e isso ia até Perdeneiras, lá do lado de Bauru. Um abraço aí pessoal aí de Perdeneiras aí, e região, onde a gente fazia o transbordo da carga em Perdeneiras também para o trem. Então a gente usava ali em cima no tabuado a Rumo, né? Antigamente até era LL, e ali em Perdeneiras a gente utilizava a MRS. Então essa era a operação, vamos dizer, perfeita, né? Para uma operação de logística. Só que aí começam os desafios, né? A gente teve a crise hídrica, né? Que eu lembrar aqui o ano que foi em 2014 e 2015, quando a gente teve a crise hídrica, fechou, simplesmente a navegação teve que fechar, a Tietê-Paraná, ela foi fechada e a gente teve que parar a operação de hidrovia. Conclusão, imagina, um investimento alto que você faz e o governo na época não cumpriu a lei, porque a lei ela obriga você a ter um limite de calado para navegação. Claro. Simplesmente, o governo simplesmente não cumpriu a lei, usou a água para gerar energia, que também não ia ter, vamos dizer, uma quantidade tão ínfima de que ia influir dentro da operação, e a gente teve que parar a nossa operação de hidrovia. Bom, conclusão da história, 2 anos parado, a gente parou, a gente não retornou para a hidrovia, temos estudos,
temos a vontade de um dia talvez retornar para a hidrovia, mas a gente só está nos estudos. O que a gente está acompanhando é que tem um trecho da hidrovia em Nova Vaiandava de 7 quilômetros, que ainda precisa ser derrocado. Enquanto essa obra não for feita, para a gente é um risco de investir mais de 100 milhões, 120 milhões, e aí depois você tem problema de calado nesses 7 quilômetros, aí para eu carregar 6 mil toneladas num comboio de barcaça, eu vou carregar 4. Aí você não paga o investimento que você fez. Então, olha só, já começa o desafio aí, né? Sem dúvida. É a equação que a gente vive no Brasil rotineiramente, né? O governo federal sempre pontuando a necessidade de investimento do privado, mas a instabilidade e a previsibilidade, a falta de previsibilidade é insana dentro do nosso país, o que não permite investimentos em uma série de frentes que são necessárias para o desenvolvimento. Não, terrível. Então, assim, então aí a gente teve que migrar uma grande parte para o caminhão, a outra parte a gente manteve na ferrovia, via Rumo, e até o ponto que, onde começou, aí esse foi o primeiro gargalo. Então, eu acho que quando a gente fala da crise, a pandemia, que solução, qual a solução que você tem para a pandemia, eu não sei dos demais setores, mas o setor de commodity, eu acho que está um pouco no sangue de pessoal de operação de commodity. Você tem que estar constantemente encontrando oportunidades de envio de carga. Sempre você tem que estar encontrando oportunidades. Porque uma hora é um problema que você tem na hidrovia, outra hora é um problema que você tem na ferrovia. Eu vou te dar um exemplo da ferrovia recentemente. Teve um acidente aí por causa das chuvas, desabou uma parte da ferrovia no interior de São Paulo, que faz a métrica ali de Três Lagoas para Santos. Tá parada, vai ficar parada provavelmente aí de, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses, não sei quanto tempo. Então, quem vive essa operação de commodity sempre tem que ter uma opção a mais. Por mais que essa opção, e a gente às vezes paga um pouco a mais para isso, é uma opção, é um diferencial, é uma nova opção que você tem um custo mais ou menos bom, às vezes aparece um custo mais em conta, aí a gente muda. Quando não aparece um custo muito em conta, a gente entra na operação e mantém ela, e vai mantendo. Mas é certo, um dia você vai precisar, porque a logística, aí eu estou falando um pouco do nosso segmento aqui, que é commodity, também entra aqui principalmente na celulose. Às vezes você faz um levantamento de uma operação, por exemplo, a gente no passado, lá em 2014, a gente fez um levantamento para fazer uma operação em São Francisco do Sul. A gente levava a carga até São Francisco do Sul, Porto, e lá embarcava um navio de breakbook. Para quem não sabe, o navio de breakbook é aquele navio onde você põe a carga no porão do navio, tá? Então a gente fez um estudo, a conta não fechou. Falou, não, deixa de olho aí. Em 2015, fez o mesmo estudo. Em 2016, mesmo. Em 2017 já compensava você fazer a operação em São Francisco do Sul. Então é muito importante, não só em época de pandemia, mas você está constantemente sempre avaliando sempre reavaliando e avaliando novas opções, tá? Então, eu acho que nessa época de pandemia, quando ela veio, a gente conseguiu, aí eu vou entrar agora no seu ponto do navio, então só finalizando, a gente acabou que também parando a operação de ferrovia com a Rumo, na época, por quê? Porque a gente não tinha um terminal em Santos para parar o trem. Então já começa aí o gargalo do nosso Porto de Santos. A gente não tinha como parar o vagão nosso no Porto de Santos, aí a gente teve que parar a operação de trem, aí a gente veio para começar a fazer a operação de caminhão. Então hoje a gente embarcamos em torno de 130 caminhões por dia. Quem toca essa operação lá é a Franciele firme lá para conduzir essa operação aí com 130 caminhões diários, quer dizer, é um grande desafio do time. Nós temos... E aí o que nós estamos fazendo? Aí a gente começou a diversificar a operação do caminhão para Portos do Sul. Vamos entrar agora no cenário que você me perguntou. O Blake Sale impacta a nossa luz? É óbvio que impacta. Sim. Hoje a Eldorado, ela faz 50% da produção, ela manda de breakbook, e 50% da produção ela manda de containers. Então hoje a gente é o segundo maior embarcador de containers do Brasil, de container dry, né, do Brasil.
Então, assim, é um volume de 2.300, 2.500, tem mês 2.800 containers por mês. É um volume considerável. Claro, E aí tem o time do Renato, que tu cuida aí dessa operação. E aí o que a gente... Você está falando em 2.500 teus, Flávio? Feus. São containers de 40 pés, tá? 40 pés. Eu estou falando 2.500 containers de 40 pés. Então, assim, só para vocês entenderem, 40 pés a gente consegue colocar um volume maior, né? A gente coloca entre 26 e 28 toneladas por um container de 40 pés, tá? Para o pessoal entender. O que aconteceu? Agora, em junho, vai ser o pico, tem o pico da epidemia para a gente do container, o pico do container vai ser agora em junho. Praticamente 9 blank sails. E tem semana que vai ter quase 2 navios, vai acumular 2 navios. O que é blank sails, né? Blank sail para o pessoal também saber. Aquele navio que não saiu lá da China, né? Com importação para o Brasil. Ele não saiu porque não tem importação. Sim. E aí o que acontece? A gente está acostumado a carregar 4 navios aqui por semana para a China. Vai ter semana que só vai ter 2, vai ter semana que só vai ter 3. Então, assim, é um impacto muito grande para a gente. E não dá para a gente ir acumulando, né? Porque o armador, ele não eu não consegui carregar o seu agora, na semana que vem eu carrego o dobro. Ele não consegue fazer isso. É evidente, né? Você tem as janelas que, evidentemente, você precisa programar e tem esse arranjo todo. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio essa curiosidade. Tá faltando container vazio, Flávio? Por enquanto não. Pra gente não tá faltando. O pessoal do reefer é que tá mais problemático, né? Sim. Por que tá faltando pro reefer? Porque na época lá da China, quando iniciou a pandemia na China, eles não descarregavam os containers reefer. E se descarregava, tinha que plugar na tomada. Como não tinha tomada suficiente nos portos lá da China, teve que deixar esses containers no navio. E aí acabou atrasando toda a cadeia frigorífica. Então, hoje está tendo essa dificuldade de container vazio reefer, mas que já está sendo solucionado. Os armadores aí estão tocando, estão trazendo navios extra loaders, né? São navios extras para trazer esses containers. Então, assim, cada armador tem uma estratégia muito bem desenhada, e aí eles estão trazendo aos poucos, estão começando a repor esse estoque de containers. No caso do Dry, não teve tanto impacto, porque no Dry, na China, o que não falta num terminal, você deve conhecer lá, terminal de Shanghai, terminal de Qingdao, o que não falta é espaço. Então o cara fala assim, descarrega o container, põe ali debaixo da árvore ali, porque o que não falta é espaço nos terminais da China. Então eles conseguiram fazer as descargas, né? Você estava fazendo essas colocações e me veio outra pergunta à mente também. Deixa eu mandar um abraço para o Otávio Grotoni. Eu estava batendo um papo com ele hoje à tarde. Eu não sei se o Flávio sabe disso, mas a minha filha e a filha dele fazem um esporte, o mesmo tipo de esporte, né? E a gente estava batendo um papo em relação ao setor portuário, até porque a gente faz parte do comitê do Sudeste Export, e eu tenho o privilégio de morar de frente aqui para o estuário, para o canal do Porto de Santos, e estava saindo um navio com uma baixa ocupação. E a gente começou a conversar em relação a essa questão da baixa ocupação de carga, principalmente dentro destes navios. Flávio, com tudo que você ponderou até agora, né, as colocações que você fez, a gente falou do blank sail, a gente falou a baixa ocupação principalmente lá na Ásia, né, a gente vem acompanhando também a Europa, aqui no Brasil. A gente corre o risco de um processo inflacionário e aumento de custo. E pela experiência que você tem, muitas pessoas, quando viram que eu ia fazer essa live com você, me fizeram essa pergunta. Falou, Maxwell, pergunta para ele, usa o know-how que o Flávio tem. A gente corre risco de desabastecimento? Olha, assim, vamos falar aqui do que? Abastecimento do que? Eu acho que a pergunta é qual o item, né? Porque a gente está falando do efeito de cascata, né? Porque assim, a gente exporta muito o commodity, né? Seja ele qual for, seja a soja, seja o açúcar, seja a celulose, e isso vai ser industrializado em outros países. A gente está com um problema nesse arranjo logístico mundial em virtude da pandemia, e evidentemente isso pode gerar uma consequência de desabastecimento. É isso que eu estou me ponderando, né? Faz sentido esta minha análise ou não? A gente mundialmente está preparado para que a gente não sofra um processo de desabastecimento, não é generalizado, mas de alguns itens específicos, e se a gente pode ter um processo inflacionário na tua visão? Não, assim, Max, eu
eu não acredito em desabastecimento ou algo que coloque em risco, vamos dizer, eu vou falar um pouco do que eu tenho conhecimento da parte de alimentos. Eu acredito não ter o risco de desabastecimento, principalmente na parte de alimentos. O que tem hoje, pela situação da pandemia, muitas empresas pararam, principalmente empresas que não são essenciais, elas pararam as suas operações, e isso acaba que ela deixa de fazer uma importação de produto. Até porque os produtos pela Ásia, estão lá, as empresas da Ásia já retornaram, estão produzindo, aí cabe a questão, é claro, das empresas nacionais aqui começarem a importação. É claro, em época de pandemia, ainda com dólar nessa situação, já é difícil você importar sem ter a pandemia, imagine agora com dólar que está aí na época de pandemia. Claro. Então, assim, para tranquilizar, aí eu estou falando um pouco da parte de alimentação, eu não vejo risco de ter um desabastecimento. Primeiro, porque o governo está muito firme e forte, seja o governo federal, seja o municipal, seja o estadual, em manter o transporte acontecendo. Então, isso é muito importante. Às vezes tem um governo, um prefeito, outro lá, acaba... não, porque eu vou parar a operação de caminhão, aí o pessoal liga para a gente aqui preocupado, pô, será que não vai poder mais? Então, assim, muito dificilmente nós não vamos ter desabastecimento, porque os governos estão cuidando para que não pare a operação de caminhão. Então, toda a parte de alimentação, remédio, está sendo feito, sendo distribuído, não tem risco de parar isso. Matérias-primas para isso, eu não tenho dúvida que vai ter um aumento de custo, né? O que está acontecendo hoje, né, no caso do container? Você está tendo um frete mais barato agora, claro, de importação. Não tem, mas é circunstancial. Isso, vai acontecer aí, em breve deve retomar, mas assim, acaba que ajudando um pouco na conta aí do importador e acaba também prejudicando um pouco a gente, né? Você tem o frete de entrada aqui num valor menor, pô, como é que fecha essa conta da volta? Então tem que pensar muito bem como que vai ser trabalhado esse assunto. E a mesma forma também eu digo do transporte interno, né? Porque, por exemplo, quando você pega o caminhão, o nosso caminhão ele sai de Três Lagoas e vai lá para São Francisco do Sul, ou vai lá para Santos. Normalmente ele carregava siderurgia e subia com produto para o interior de São Paulo ou para o Mato Grosso. Siderurgia está praticamente parada. Automobilístico, né, automóvel está parado. Quer dizer, realmente a parte de cimento, né, que também tem bastante retorno para lá, diminuiu. Sim. Então também é outra conta que fica mais complexa de você conseguir fechar. Então, uma grande preocupação que a gente está tendo nessa pandemia também, sem contar com toda a equipe dos funcionários, que a gente falou no começo, que o nosso foco hoje está muito mais em manter o nosso equipe, o nosso time trabalhando saudável, né, protegido, e também manter os nossos fornecedores, né? Manter os nossos fornecedores, que são os nossos parceiros, grande parte deles, te digo, aí mais de 70% estão conosco desde o começo das operações. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem mantendo os pagamentos em dia. Eu acho que já é um grande passo, então a gente está realmente muito focado em atender. A gente sabe que os transportadores, a gente trabalha com uma média aí de quase 30 transportadores, e a gente sabe que tem grandes transportadores e que também tem uma grande de transportadores que trabalham com os autônomos direto. Então a gente faz questão de manter também o fluxo de caixa desse pessoal aí rodando, né? Sem dúvida. Diretor, por incrível que pareça, nós até avançamos um pouco mais e, conforme prometido, eu quero começar as perguntas, né? O tempo passa bastante rápido, mas como eu sempre digo, e eu acho que isso é importante, né? O porto não para, né? O porto é negócio, mas sem negócio o porto vai parar. Então a gente tem que olhar, e eu acho que é essa a responsabilidade, principalmente para as empresas de médio e pequeno porte que orbitam o setor portuário e tem capital intelectual para fazer também com que o porto não pare. Só para você ter uns números aqui, falando do Porto de Santos, em Santos a gente mantém relacionamento lá com praticamente quase 40 fornecedores, tá?
Então é tocado lá pelo Leandro e o Denis, que estão lá no dia a dia, o Leandro que é o gerente responsável lá pelo nosso terminal de Santos, eles mantêm ali ativo, desde o fornecedor lá, o cara que vai arrumar o ar-condicionado, até o nosso operador que faz as operações dos navios. Então é muito importante o que você está dizendo, que eu acho que é uma responsabilidade nossa, o pessoal da Unitralog também, que faz o nosso transporte lá, o Alex. Então assim, a gente tem que manter essa turma aí ativa, né, recebendo para minimizar um pouco o que está acontecendo. Para fazer o porto girar, senão a gente não vai girar. Meu diretor, chegou uma pergunta aqui do Maxwell William, eu não sabia que existia outra pessoa você acredita? O Maxwell, no nosso país Maxwell William, chamado Maxwell, né? Eu achei que eu era único, eu e meu pai. Né? Eu achei que só o meu pai tinha tido a felicidade de colocar esse nome difícil em mim, né? É verdade, foi chama de bullying, mas eu sofri muito na minha época de moleque, né? De criança, porque meu nome era muito difícil de falar, pelo menos eu tinha que falar 3 vezes para as pessoas entenderem. Imagina lá em meados de 1980, né? Hoje nem tanto, com um mundo um pouco mais globalizado. Mas o Maxwell Willy pergunta o seguinte, né? Pergunta sobre a expansão da fábrica em Três Lagoas e do leilão de terminais de celulose que vai ocorrer agora no segundo semestre. Bom, a expansão da fábrica, a gente sempre está trabalhando aí com o cenário de poder expandir ela o quanto antes, né? Provavelmente nesse ano de 2020 a gente deve fechar algumas contas, finalizando alguns projetos. Para vocês terem ideia, toda a parte de terraplanagem e de infraestrutura já está pronta. Hoje o que está faltando para Eldorado é simplesmente tomar a decisão da compra dos equipamentos. Então a gente está nesse processo aqui nesse ano de 2020 de tomada de decisão da compra dos equipamentos. Pode ocorrer agora em 20, pode ocorrer em 21, então a gente está avaliando. Acho que nessa situação de pandemia, acaba-se que a gente tem que resguardar e aguardar um pouco o que vai acontecer. Eu acho que é o que acontece com todas as empresas e com a gente até dentro de casa, né? Claro. A gente dá uma segurada aqui, vamos ver o que vai acontecer antes da gente fazer um grande investimento. Porque uma fábrica de celulose, a gente está falando de um investimento de quase 10 bi, 11 bi de reais, né? É muito dinheiro, dinheiro, é muito dinheiro. 2 bi de dólar, mais ou menos, então é muito dinheiro. Então, a gente já está com o projeto pronto, assim, a definição, ela está muito simples, muito simples em tomar decisão. Agora, como tomar decisão é o mais complexo. Então, mas, eu acho que se me der 10 bi, eu gasto 10 bi. Então, a gente está no ponto... a gente está no ponto seguinte, vamos esperar, ver o que vai acontecer com essa crise. E, assim, passando e a gente tendo segurança, eu não tenho dúvida que faz parte, isso aí está dentro do plano da plurianual da companhia. A gente agora só precisa encontrar qual vai ser o momento da decisão, tá? E aí, só para você ter uma ideia, sai de 1,7 para 4 milhões de toneladas, tá? Uau! O nosso amigo Marcelo Samarco está dizendo aqui que a China está cancelando cerca de 12 escalas de navio com destino ao Brasil nos próximos 2 meses. 3. Ele pergunta qual é a nossa percepção em relação a isso. Nós debatemos, falamos, vou deixar um abraço aqui para o nosso amigo Dr. Marcelo Samarco. Meu diretor, o Diego Martinez, ele está lá no Chile e ele pergunta o seguinte: quais são os tipos de reclamação no transporte e depósito de celulose atualmente? E como você tem enfrentado a pandemia e as demoras que possivelmente ocorram? Esse é um desafio. Bom, vamos falar o doutor Marcelo aí, um abraço para ele, um guerreiro, né? Eu estava vendo lá, ele está com... São 5 filhos, né? Imagine, nessa época de pandemia. Eu sou fã do Marcelo, eu falo isso, né? Eu sou fã do Marcelo. 5 filhos. Um aqui já está quase jogando na janela aqui. Bom, não tenha dúvida, é o que eu expliquei antes, impacta para a gente. O que a gente está fazendo, Marcelo? O que a gente está fazendo é assim, a gente está entendendo com o armador se ele tem condições de recuperar isso na semana seguinte. Não tem opção de recuperar na semana seguinte, a gente está vendo outras opções. Uma das opções a gente mandar por um serviço que vai lá pelo Mediterrâneo, ele leva uns 10 dias, 15 dias a mais, aí ele sai, vai lá para o Mediterrâneo, faz um transbordo e depois vai para a China. Esse é uma possibilidade, a gente está avaliando, que isso vai começar a impactar para a gente agora. Outras opções é tentar ver outros armadores, quais os armadores que vão ter o serviço naquela semana em que um armador falha, a gente vai buscar o outro armador.
a gente tem, a gente tem acordos com a grande parte dos armadores, já diretamente com eles, e por fim, não encontrando uma solução, a gente migra para o breakbook. Então, se eu não conseguir embarcar lá, sei lá, normalmente a gente embarca em lotes de 60 a 100 containers. Não consigo embarcar 300 containers, eu pego aquele lote e coloco ele para ser embarcado no breakbook. Essas são as soluções aí que a gente está encontrando. E a segunda pergunta do Diego, Diego, realmente a gente tem, assim, a gente não tem problemas sérios com qualidade de entrega da celulose. O que a gente sofre quando a gente carrega a celulose no nosso, lá em Três Lagoas, e vai descarregar no porto para poder fazer a operação de container ou de breakbook, é a sujidade. Esse é um grande desafio para a gente. Por quê? Porque como a gente carrega a nossa celulose em caminhões graneleiros, a gente carrega em graneleiro e também caminhão cider. O caminhão graneleiro, a gente usa a lona que é utilizada para o grão. E se a lona está suja, cara, dá uma dor de cabeça, porque isso chega no porto, a gente tem que limpar essa celulose que sujou. Isso vem sendo um desafio que reduziu muito, tá? A Franciele lá fez um bom trabalho junto com os transportadores, eu sei que tem também transportador nosso assistindo aí, sofreram aí um pouquinho para a gente poder encaixar. Hoje, posso dizer que a gente pelo menos 30% da carga estava tendo sujidade, e hoje a gente caiu esse número aí pelo menos para uns 5%, 6%. Mas o segredo você tem que limpar a lona, você tem que lavar a lona, às vezes a gente põe uma proteção também, dependendo da situação. Muitas vezes a gente tem que recusar aquele caminhão que está com uma lona mais suja. Então, assim, a grande dificuldade nossa é a sujidade da lona. É evidente, é um grande problema. Meu diretor, chegando muita pergunta aqui, eu vou passar algumas e aí vai lá, eu vou tentar responder mais rápido. Um panorama, tá? A gente está já chegando ao final da nossa live. A Eliana Bezerra, ela pergunta o que a gente pode esperar como expansão do Porto de Santos, e aí eu vou emendar a pergunta do HCM Filho, né, que ele pergunta qual é a projeção do maior segmento portuário afetado pela pandemia. Você acha que retoma ou existe uma tendência de redução? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso também, mas segue aí para você responder, Flávio. Bom, tá, a expansão no Porto, como todos ficaram sabendo, saiu aí 2 áreas para serem leiloadas, dedicadas à celulose. Esse edital saiu agora na última sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira passada. Então, assim, é muito recente para a gente eu falar alguma coisa sobre essa licitação. A licitação ocorre em agosto. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora analisando, estudando a documentação, e aí eu poderei falar um pouco mais a fundo aí numa próxima oportunidade. Conversa aí sobre como que a gente vai montar a estratégia aí do leilão aí para a celulose, tá bom? Posso eu falar minha opinião sobre os leilões ou concessões que a gente tem dentro do setor portuário? Eu vou contar uma historinha, Flávio, não sei se você vai concordar comigo, vou roubar 2 minutinhos do teu tempo. É como se a gente resolvesse ter uma fazenda de café, eu e o Flávio, né? A gente começou uma fazendinha de café, a fazenda aqueceu, a gente começou a exportar esse café, a gente começou a ter um volume significativo e aí, porventura, a gente resolve ter um terminal no Brasil, né? A gente quer fazer investimentos dentro do nosso país, mas pela lei de concessões, obrigatoriamente a gente tem que participar de uma licitação, de um processo licitatório. Por incrível que pareça, a gente demora algo em torno, em média, né, fazendo uma concessão por ano. A gente já teve aqui especialistas na live comigo dizendo e afirmando isso também. E aí, quando você faz esse processo de concessão, obrigatoriamente as empresas precisam participar e não necessariamente elas saem vencedoras desse processo de licitação. E se teu concorrente ganha a licitação, é pior ainda para o teu negócio. Ou seja, o modelo de concessão no país, na minha percepção, ele não contribui para o desenvolvimento e fomento do negócio, e principalmente para a economia do nosso país, regionalmente falando, e também para o fomento de emprego. Eu acho que se o empreendedor quer investir, a obrigatoriedade do governo é como em portos desenvolvidos do mundo, é disponibilizar área
para que essas empresas façam os investimentos, possam fazer as operações sem essa concorrência desnecessária desses leilões que são realizados dentro do país. Está aí um pouquinho só da minha visão em relação a estes leilões, meu diretor. Eu vou fazer uma outra colocação. Qual é a representatividade? O R. Roshiro faz essa colocação. Qual é a representatividade do ferroviário na operação da Eldorado, Flávio? Não, então, hoje nós não estamos no ferroviário. A gente, é lógico, tem os estudos, assim que a gente tiver possibilidade, a gente retorna para o ferroviário a partir do momento que a gente tiver um local para poder parar o nosso trem com o nosso produto lá no Porto de Santos. Hoje a gente tem uma operação ferroviária que a gente utiliza no Tiju, lá em Jundiaí, o pessoal da CMA e da Comtrail, a gente manda produto lá para eles estufam o container, e de lá o container já segue via ferrovia até o terminal da Santos Brasil, e na Santos Brasil faz o embarque lá para os navios. Então é uma operação boa, porque a gente tira muitos caminhões, mais de 10 mil caminhões aí, de ficar entrando, saindo de Santos, mobilizando. Então, ele já entra de trem, já vai direto pro terminal e já faz os embarques, né? O Carlos tanto na Santos Brasil também, o Amaral. Ele está perguntando se a ferrovia de Matopiba. Matopiba? Não conheço, não. É o nome que ele me colocou aqui. Eu também não conhecia. Eu falei, será que é algum lugar do Brasil que a gente não conhece? Vou pedir para ele escrever de novo. Fala aí, o Amaral. Escrever novamente aqui o Amaral para a gente. Escreve de novo para a gente. Entender. Onde fica Matopiba? Matopiba, pelo menos é o que veio escrito para mim. O Rafael Castro, ele faz a seguinte colocação. O que o Porto de Santos precisa fazer para voltar a ser o principal porto de exportação da Eldorado? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Hoje, para você ter uma ideia, a gente embarcava pelo Porto de Santos 100% da produção. Em 2000, eu vou falar, a gente começou 30%, 10% exportar pelos portos do Sul, e hoje a Eldorado exporta pelo Porto de Santos algo em torno de 60%. 40% hoje eu estou nos portos de Navegantes, através lá do pessoal da Medlog. Nós estamos no Porto de Itapuá, através do pessoal do Porto de Itapuá e da ATM lá da Maersk. Sim. Estamos no Porto de Paranaguá, também diretamente no Porto de Paranaguá, e no TESC, lá no Porto de São Francisco do Sul. Então, quer dizer, a gente está operando em 4 portos lá no Sul, 40% da nossa produção. É lógico, Obrigado. Perdão, Flávio, é que a gente fala ao mesmo tempo no Instagram, é assim que funciona. Eu queria muito te agradecer por essa declaração, porque eu venho debatendo muito esta questão, principalmente lá no Porto de Negócios, e eu falo que o Porto de Santos, em virtude da soberba de ser o maior porto da América Latina, vem perdendo muita carga, e isto é realmente o que está ocorrendo nos dias atuais. A gente tem o maior exportador de celulose do nosso país, como foi colocado até propriamente pelo Flávio, mas só com 60% das suas operações no Porto de Santos. É um dos maiores. Mas assim, eu digo uma coisa, o que faz a gente ir para um porto ou para o outro? Produtividade e custo. Então, quer dizer, se eu tenho um custo... Commodity tem impacto direto na veia, né? Quando você fala de custo de logística, né? Então, assim, a gente tem que, assim, o dia que tiver uma produtividade, um custo melhor, a gente vai mudar para lá. Eu não tenho dúvida que... Claro, mas, Flávio, se você me permitir, assim, zona primária é volume de movimentação, como é nos portos desenvolvidos do mundo. Enquanto a gente não tiver esta percepção em mindset, principalmente no Porto de Santos, que a gente precisa ser ágil, principalmente em zona primária, muito dificilmente a gente vai conseguir ser atrativo. Eu conheço os portos do Sul e venho percebendo, principalmente, o trabalho que estes portos vêm fazendo para que sejam cada vez mais ágeis na movimentação, reduzindo o custo, porque a margem hoje é uma margem globalizada, né? O que você faz aí, internacionalmente pode afetar o teu custo aqui. Então o teu spreadsheet ele tem que estar atualizado constantemente, porque senão dificilmente você consegue ser competitivo e se manter num mercado tão agressivo e capitalista como a gente tem mundialmente falando. Estou errado, Flávio?
Não, tá certo. Inclusive, Marcos, eu queria botar um ponto para você assim. Eu acho que é justo também a gente falar das coisas. Eu acho Não, que claro. todo o modelo que você está falando realmente da parte de estação do porto, da maneira que. Eu concordo com você plenamente, é muito diferente do que a gente vê em grandes portos no exterior, que tem operações grandiosas igual a do Porto de Santos, mas também a gente não pode deixar de falar por mais que tenha todas essas mudanças elas estão sendo feitas aos poucos, né? Talvez não na velocidade que deveria ser, mas assim, eu acho que hoje, aí botando um ponto aqui do governo, pontuando o Ministério da Infraestrutura, o pessoal da Secretaria dos Portos, realmente vem fazendo um trabalho de profissionalização dessa operação portuária. É claro, nada agrada 100% das pessoas, sempre vai ter alguém que vai ter o seu ponto e a sua reclamação. Mas eu digo aqui que para a gente, indústria, para a gente que faz operação, já está há muito tempo operando, principalmente nos portos, a gente está sentindo que a profissionalização ela está sendo consistente, né? Eu acho que o desafio agora é conseguir terminar de implementar e manter, né? Sim. Aí são outros 500. Mas eu digo que até agora o trabalho que vem sendo feito, seja na infraestrutura, seja na Secretaria dos Portos, eu digo assim, realmente, tanto é que eu acho que é um ministério que se destaca junto com o da Agricultura também. Claro. Então assim, porque são pessoas que estão botando a mão na massa ali, estão trabalhando e fazendo acontecer do Brasil. Como eu disse. Então eu queria só pontuar isso daí, que tem um ponto bom aí que vem acontecendo. Talvez não vai ser suficiente, vamos ver até quando a gente, né? Mas não adianta tão exclusivamente a boa vontade. É isso que eu reivindico, eu acho que essa é a minha obrigação. Né? A gente precisa ter celeridade, a gente precisa deixar de ter a instabilidade jurídica que a gente tem dentro do nosso país para que a gente seja cada vez mais atrativos. Meu diretor, a gente tem 1 minuto, está acabando a nossa live. Infelizmente, o tempo passa bastante rápido. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Nájila, que também está fazendo pergunta. Eu recebi inúmeras perguntas que, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu acho que a gente abrangeu boa parte delas. Meu diretor, Matopiba é ferroviária Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esta é a colocação de Matopiba. Meu diretor, legal. Quero muito te aprendendo, pô. Fantástico sempre fazer esse bate-papo contigo. A gente tem 20 segundos para a tua despedida. Bom, muito obrigado. Estou aberto aí. Se ficou alguma dúvida, a gente pode explorar num próximo evento. Obrigado pelo convite, né? E obrigado a todos aí que nos ouviram aí nesse período aí de 1 hora. Espero ter contribuído.